Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade para dividir as coisas. Eu tinha muita dificuldade porque eu nunca sabia quando a gente ia ter alguma coisa de fato. Então a falta de segurança, muitas das vezes, fazia de mim uma pessoa mesquinha. E eu ouvindo uma palavra de um amigo pastor sobre paternidade, eu descobri que isso era um problema de paternidade. Quando a gente não tem pai, eu não sei quantos de vocês tiveram dificuldade com isso, ou tem pai, é como se não tivesse ou nunca teve o seu pai presente. Eu tive uma mãe que foi pai e mãe para mim, muito trabalhadora, muito estudiosa, mas muitas das vezes passava o dia na rua, trabalhando e estudando para suprir as necessidades da casa. E muitas das vezes eu tinha que comer na casa dos vizinhos ou na casa dos meus tios. E isso era muito constrangedor para mim. Apesar dos meus vizinhos e os meus tios serem muito generosos comigo, era muito constrangedor. Então, eu sempre estava pensando, eu preciso guardar o máximo para que não falte para mim. E eu criava um hábito, e até hoje ainda tenho esse hábito. Eu estava pregando na primeira igreja batista ontem, e eu fiz o lanche, eu preparei um saquinho e botei dentro do bolso da bolsa. Eu disse, depois eu vou querer beliscar, eu vou ter uma coisinha para beliscar. Por que eu tinha esse medo quando eu era criança? Porque na minha cabeça eu dizia, eu não tenho ninguém para suprir. Vai faltar, vai sempre faltar. Porque eu não tenho um pai, eu não tenho um provedor na minha casa. O grande problema é que muitos de nós vivemos como se esse provedor não existisse. Você é crente, você é salvo, você tem um pai. Mas você vive a vida como se esse pai não existisse. Eu quero dizer para você, você tem um pai. Você tem um pai. Você tem um pai. Eu tenho um pai e eu preciso confiar nesse pai. E esse vai ser o seu grande exercício a partir de hoje, a partir dessa mensagem. Você tem um pai e muitas das vezes você vive como se você não tivesse. É por isso que você não compartilha, é por isso que você não reparte. Porque você está sempre com medo de faltar. E eu quero dizer para você, não vai faltar, porque você tem um pai. A gente está no fim de uma mensagem hoje, de uma série de mensagens. E essa mensagem a gente vai dividir aqui em 3 partes. Essa mensagem se encontra no livro de Marcos, capítulo 12. E a gente vai começar pelo dilema da ressurreição. A segunda parte a gente vai falar sobre a definição da ressurreição. E a terceira parte, o Deus da ressurreição. Então abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, que nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 27. Marcos, capítulo 12, do 18 ao 27. Enquanto vocês procuram aí, eu vou abrindo aqui minha garrafa. Marcos 12, do 18 ao 27. Diz assim, alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, Moisés escreveu para nós o seguinte, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com um terceiro. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu, como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará.
Vocês nunca leram no livro de Moisés o que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, que será pregada essa noite. Essa palavra lida essa noite, Senhor Deus, que entre nos nossos corações como uma espada, Senhor Deus, de duplo corte, nos lugares mais profundos, Senhor Deus, do nosso coração. Abra os nossos olhos, Senhor Deus, para que possamos ver as maravilhas de tudo que será dito, Senhor Deus, através da Tua palavra essa noite. Que possamos, Senhor Deus, transformar e ser transformados através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro momento a gente vai ver do versículo 18 ao versículo 23. O dilema da ressurreição. Os saduceus faziam parte de um grupo. A gente tinha os saduceus, tínhamos os fariseus, dentre outros grupos que pensavam diferente. Porém, os saduceus eram um grupo muito ligado à política. Normalmente, eles tinham um controle, tinham um poder aquisitivo muito maior. E a capacidade de influenciar a política e as pessoas. Eles não tinham uma voz muito forte dentre a população mais pobre, mas estavam no topo da pirâmide, influenciando. Agora é muito engraçado porque eles não acreditavam em muitas coisas que os fariseus acreditavam. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios e não acreditavam na ressurreição. Eu fico imaginando que muitas das vezes a gente não acredita em muita coisa porque a gente quer moldar as nossas crenças à nossa vida. E muitas das vezes a gente quer adaptar as escrituras ao nosso favor. Eu acho que a gente já se perdeu tanto nessa vida que a gente olha para nós e diz: a única coisa que me resta é adaptar aquilo que eu acredito àquilo que eu quero fazer. Porque eu não consigo mais pensar sobre a salvação e a vida eterna. Queremos poder, queremos ter força, queremos ter poder para influenciar pessoas. Mas a gente esquece que nós que fomos chamados por Jesus Cristo, entregamos todo o poder na mão dele. E a gente é influenciado por ele e através dele, com a personalidade dele, com o caráter dele, influenciamos pessoas. Esse grupo chega para Jesus Cristo, nesse primeiro momento, querendo colocar Jesus em um lugar estreito, em um caminho estreito, onde ele não conseguisse achar uma saída. Querendo colocar ele em xeque, mas sem saber que eles estavam diante da ressurreição, da verdade e da vida. E naquele momento, por querer conquistar Jesus ou colocar Jesus numa saia justa, perde a oportunidade de se relacionar com aquele que é todo poderoso. Muitos de nós, muitas das vezes, estamos em um lugar da vida onde a gente, ao invés de se entregar a Jesus e ser moldado por Ele como vaso na mão do oleiro, a gente quer adaptar a sua palavra àquilo que a gente tem como verdade, aos nossos desejos carnais. Cuidado, igreja, cuidado com esse lugar, porque ele é perigoso e ele pode tirar você da mesa. Nesse momento, estamos diante de um dilema. E me veio à mente, enquanto eu estava lendo esse texto, não sei quantos de vocês sabem, mas eu sou missionário, eu fui missionário no oeste da África, no Senegal. O Senegal tem uma população de 16 milhões de habitantes, onde 95% da população é muçulmana. E eu e a minha esposa Débora e meus 2 filhos vivemos entre os muçulmanos. E os muçulmanos, eles têm um comportamento muito semelhante. Enquanto eu estava lendo aqui sobre os fariseus, sobre os saduceus, eu estava lembrando dos muçulmanos. Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia.
Eles portam aquelas roupas bonitas, grandes, e quanto mais branca, bonita, bem passada, mais a sua santidade é transmitida através das suas vestes. Eles são rigorosos, acreditam que o Alcorão tem que ser lido em árabe, e só em árabe ele deve ser lido, porque não tem como ler a verdade em outro idioma ou em outra língua. Exigentes e zelosos como essas pessoas aqui. Porém, existia um grupo com muito mais dinheiro, com muito mais recursos, que se envolvia com a política da mesquita e a política do país. Os lugares mais difíceis de se conviver enquanto cristãos são esses lugares mais altos. E uma vez o líder da mesquita, ele chegou para mim e ele sabia que no bairro nós tínhamos um curso de informática, Débora com alfabetização de mulheres e eu com informática. E ele chegou para mim e disse: Carlos, só falta você ser agora muçulmano. E eu olhei para ele e disse, eu chamava ele de Messier, né, como a gente fala em francês, Messier tirerá. Eu disse a ele: o que quer dizer a palavra muçulmano? Ele disse: submisso a Deus. Então eu disse para ele: eu sou muçulmano, porque eu sou um homem submisso ao Senhor. E naquele momento ele olhou para mim e ele queria me colocar numa saia justa, no meio de todo mundo, na frente de todo mundo, inclusive dos meus alunos muçulmanos. Ele não tinha mais o que dizer, porque ele queria que eu abrisse a boca e dissesse: eu sou muçulmano. Mas um dos 5 pilares do Islã, é você dizer que Alá é o Deus acima de todos os deuses. E isso ele não exigiu de mim naquele momento, porque assim eu não diria. Porque o meu único Deus é Jesus Cristo, que através da cruz do Calvário pagou o preço pelos meus pecados. Mas eu disse para ele: eu sou muçulmano. Se a palavra muçulmano, e se é isso que você quer ouvir, significa submisso a Deus, é isso que eu sou. E ele parou de me aperrear. Mas era quase que semanal e mensal. Alguém me pressionava, alguém chegava, porque ele dizia: você faz tanta bondade, você faz tantas coisas boas. Porque uma das formas daquela cultura e daquela religião achar salvação era através da prática de coisas boas. E aquilo eu fazia, mas na minha cosmovisão bíblica, na minha visão, na minha teologia, não é através das coisas boas que eu faço que eu alcanço salvação. É através do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Mas muitos de nós ainda caímos nessa armadilha. Eu posso fazer missão, eu posso fazer caridade, eu posso ser bom, fazendo bondade, abrindo projetos sociais, posso. Mas não é através disso que eu sou salvo. Nós doamos o nosso dinheiro, nós vamos para a rua, nós compartilhamos o pão, porque essa é uma das características da personalidade de Cristo. Cristo salva, mas Cristo multiplica pães e peixes. Em Cristo ninguém fica com fome. Eu ouvi glória a Deus, igreja. Ainda bem. Glória a Deus, igreja. E aquele homem, ele pensava: meu Deus, como ele é crente, porque se ele tivesse no Islã, ele iria brilhar, porque aqui no islamismo, quem faz o bem, olha, já alcançou a salvação. E a salvação para aquele homem, uma vez eu perguntei, eu já sabia, era uma pergunta que eu já sabia a resposta. Eu disse: mas como é? Para onde vai se alguém for salvo na sua religião? Ele disse: meu querido, existem 7 virgens lhe esperando no paraíso. Rapidamente, com a minha mente de TDAH, eu comecei a imaginar aquela desgraça. E eu disse: meu querido, deixe aonde eu estou. Porque aonde eu estou é mais tranquilo. Eu não estou querendo ir para esse céu do Senhor aí, não. Esse céu do Senhor não é muito interessante, não. E graças a Deus que aquela conversa acabou com muitas gargalhadas, que eu acho que nem ele mesmo acredita no que ele estava falando.
Esse texto começa com um dilema. Mas no meio dele, Jesus vai responder essas perguntas falando sobre ressurreição. Então, do versículo 24 ao versículo 25, você vai ver, Jesus respondeu: como vocês estão errados, conhecendo nem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém se casará. Vocês nunca leram o livro de Moisés que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala sobre o espinheiro, quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu acho que eu avancei aqui. O 24 e o 25 apenas. Quando ele respondeu, só apenas o 24 e o 25. E enquanto eu lia mais uma vez, eu me recordei da cultura senegalesa. Porque antes desse texto, também na cultura senegalesa, existe uma proteção cultural, aonde, quando um irmão morre, você casa com uma irmã. Você casa com a mulher do irmão, para que você tenha filhos com essa mulher. Agora, uma coisa interessante é que os filhos, como diz aqui no texto, serão os filhos do irmão. Por mais que tenha o seu DNA, serão filhos do irmão. E é muito importante que a gente entenda essa cultura, porque é uma forma de você honrar aquele irmão. É uma forma de você honrar e fazer com que a história dele não se acabe ali. Porém, os saduceus estavam usando da cultura para colocar Jesus numa saia justa. Porém, quando Jesus responde acerca da definição da ressurreição, no 24 e no 25, ele diz: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Agora imagina, você dizendo isso para aqueles que tinham poder político, para aqueles que se associaram a Roma, para ter o seu lugar de culto e de adoração. Imagina o carpinteiro de Nazaré levantando e falando para os homens todos poderosos: vocês estão errados. Eu imagino quantas as vezes a gente está diante de um erro, a gente está diante de uma situação, mas ao invés de a gente abrir a nossa boca e dizer: olha, as coisas não são bem assim não, a gente deixa passar. E muitas das vezes a gente até balança a cabeça e parece que a gente está até concordando com esse tipo de raciocínio. Ao invés de a gente se opor e dizer: olha, eu não trabalho dessa forma. É uma frase minha, tá? Eu não trabalho dessa forma. Eu não estou de acordo com isso. E talvez a gente fique pensando: meu Deus, quais serão as consequências? Eu já me vi numa situação como essa. Eu vivi 8 anos num país muçulmano. E muitas das vezes a gente não sabia, a gente sabia que saía de casa, mas a gente não sabia de repente se a gente iria voltar para casa. Mas tinha coisas que eram inaceitáveis. Tem coisas que a gente, como pregadores e pregadoras do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não pode aceitar. Mas muitas das vezes a gente tem aceitado calado. Muitas das vezes a gente conhece a verdade, sabe qual é a verdade, mas o nosso silêncio faz de nós pessoas coniventes a tudo isso que está acontecendo lá fora. A gente precisa se levantar, igreja, como voz de Deus e como boca de Deus. É isso, igreja. A gente precisa levantar a nossa voz. Porque muitas das vezes o nosso silêncio é que faz com que esse mundo avance do jeito que ele está. E você do seu sofá, confortável, com um controle da sua televisão na mão, você é um crítico maravilhoso. Você fez doutorado em crítica. Você olha e faz: olha para aí. Mas quantas das vezes você, com a mensagem do Evangelho, poderia confrontar e salvar muitas pessoas?
começando pela sua casa, começando pelos seus filhos, pelos seus vizinhos. Nós fomos chamados para pregar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, Jesus Cristo olha para os saduceus e ele diz: olha, vocês estão errados. Chegou a hora da gente se levantar como igreja e não concordar e não balançar a cabeça. Jesus nos ensina no início dessa noite como a gente deve se comportar diante do erro, diante da injustiça, diante do controle de muitos, que gera pobreza e destruição. O terceiro ponto desse texto, Jesus começa com um dilema, depois ele traz uma definição de ressurreição, no versículo 24 para o versículo 25. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como anjos do céu. Agora, como é que ele está falando de anjos do céu para pessoas que não acreditam em anjo? Ninguém casará. Como é que ele está falando para alguém que não acredita naquilo? Eu me vi muitas das vezes pregando para muita gente que não acreditava no que eu estava pregando. Eu vivi 8 anos em um país onde eu era 0,03% da população. Eu não sei quantos de vocês já foram minoria. Mas ser minoria é um exercício muito importante e que todos nós deveríamos viver, porque quando nós vivemos num país onde nós somos a maioria, é muito confortável para nós. É muito confortável para nós entrar no ônibus, sentar e ver um homem pregando ou alguém cantando um hino. É muito confortável para nós. Eu lembro que eu estava esses dias aqui durante o dia com Alex, que é o nosso diretor lá no Senegal, um ex-muçulmano, e ele fez uma chamada de vídeo e ele disse: tu estás aonde? Eu disse: eu estou na igreja. E eu mostrei o tanto de cadeira. Ele disse: rapaz, a quantidade de cadeira que tem aí na tua igreja deve ser a quantidade de cristãos que tem aqui no Senegal. Eu não sei quantos de vocês fizeram essa reflexão, mas se você tem uma Bíblia na mão, é um privilégio. Se você está lendo na sua língua, é mais um privilégio. Existem mais de 8.000 pessoas esperando a Bíblia traduzida na sua língua. A gente precisa se levantar, igreja. A gente precisa se levantar como povo de Deus para pregar a verdade de Deus. Jesus termina no versículo 26 e 27, dizendo: vocês nunca leram o livro de Moisés? O que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Vocês estão completamente errados. Eu fico me perguntando, quanto de nós estamos vivendo verdadeiramente a mensagem do Evangelho? Quanto de nós estamos compreendendo a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o mundo lá fora está esperando alguma coisa de nós. E muitas das vezes a gente não tem se levantado como povo de Deus. Somos evangélicos, somos crentes, somos homens e mulheres com a Bíblia na mão. Mas somos homens e mulheres que um dia fomos silenciados e andamos de boca fechada, como se a gente não carregasse uma mensagem de poder e de salvação. Estamos falando sobre ressurreição. Estamos falando sobre os mortos. E um dia todos nós aqui vamos morrer. Eu acredito que daqui a 100 anos, ninguém aqui vai estar vivo. Todos nós vamos ter morrido. Eu não sei se você já fez essa reflexão, mas esses dias eu comecei a seguir um rapaz que vai no cemitério e ele conta a história de pessoas que estão no cemitério, de pessoas famosas, de pessoas que morreram.
E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, será que um dia alguém vai contar a minha história? Vai olhar para o meu túmulo e vai contar a minha história? Uma vez eu ouvi uma pregação que falava sobre o cemitério. E o cemitério é um dos lugares mais ricos do planeta. O cemitério é um dos lugares que mais tem riquezas. E não é riqueza porque você se enterra com a corrente de ouro, tem um dente de ouro. Eu estava vendo que as pessoas até esperam o cemitério fechar para entrar no cemitério para roubar os túmulos. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Aí leva o seu dente de ouro, leva a sua corrente, leva a roupa, não é? Se for levar minha roupa, só vai levar essa que eu tenho aqui no couro. Minha mulher reclama comigo. Só vai levar roupa preta, né, amor? E leva a roupa, mas eu não estou dizendo por causa disso. O cemitério é o lugar mais rico do mundo. Porque no cemitério a gente leva todos os nossos sonhos. E todas as vontades não realizadas aqui na terra. Eu acredito que você tenha um sonho de fazer alguma coisa para Deus. Eu acredito que vocês talvez estejam pensando, eu já pensei em começar um grupo pequeno na minha casa. E a gente chama de fonte aqui na Igreja Rio. Carlinhos, eu já tive vontade de escrever um livro. Quando eu era mais jovem, o meu sonho era fazer uma faculdade X. Quando eu tiver dinheiro, eu vou abrir um projeto tal. Quando eu puder. E quando vê, você morre. E tudo isso vai para o cemitério. Deus está chamando vocês nessa noite, nesse começo de noite. Porque cada um de nós temos um chamado e temos um propósito. E é do jeito que a gente é. Muitas das vezes estranho, que nem eu. Com as dificuldades que a gente tem, que Deus quer fazer algo na nossa vida e através da nossa vida. Porque cremos no Deus da ressurreição. Cremos no Deus que está em nós e através de nós quer alcançar pessoas. Para que muito mais pessoas sejam salvas e sejam alcançadas. Cremos num Deus generoso que não quer fazer sozinho, mas chama os seus filhos e filhas a fazer conosco. Deus está te chamando essa noite, igreja, porque Ele não quer fazer sozinho. Deus está te chamando essa noite, igreja, porque Deus não quer que você leve para esse cemitério tudo aquilo que você já pensou em fazer, tudo aquilo que Ele já colocou no seu coração, mas você deixa adormecer dentro de você e talvez você esteja como um saduceu, transformando e adaptando a palavra à sua conveniência. Talvez você esteja daí do seu lugar de poder, de controle, dizendo, eu não acredito no que esse louco está falando. Mas eu quero dizer para você essa noite, Deus está te chamando, porque Ele te salvou e Ele está te chamando para um lugar de eternidade. E talvez na eternidade você olhe para trás e diga, meu Deus, eu achava que eu tinha vida lá na terra, mas agora eu estou no céu, eu estou sentado à mesa com o meu Deus. Eu não sinto mais dor, eu não sofro, eu não preciso ir mais para a terapia, porque aqui todos os meus traumas foram curados. Eu estou diante do Senhor Jesus, eu posso olhar face a face no seu rosto e olhar a perfeição do seu rosto, eu posso ouvir a sua voz, a voz do Pai que eu não tive. Eu posso olhar para o meu provedor. Deus te chama essa noite e Ele te convida, porque Ele sabe do seu potencial, Ele sabe do que você é capaz de fazer, Ele sabe do que Ele é capaz de fazer através de você, filho e filha.
cremos no Deus da ressurreição, cremos no Deus que é o Deus, que é a verdade e é a vida. E hoje à noite a gente vai lembrar, a gente vai comer do pão, a gente vai beber do cálice, porque assim ele disse: toda vez que comer e beber, lembrem, não esqueçam. Uma das coisas que o diabo quer fazer na vida de vocês é roubar a sua memória, é fazer com que amanhã, segunda-feira, você esqueça do domingo à noite, esqueça da palavra que eu trouxe através de Deus, trouxe essa noite para você. Deus quer fazer você lembrar essa noite. Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça. E começa a orar, começa a pedir ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo para fazer na tua vida e através da tua vida. Eu sei que você veio para essa igreja, porque essa igreja é bíblica. Eu sei que você reclamava da sua casa. Eu quero uma igreja missionária, e Deus te deu uma igreja missionária. Eu sei que talvez você tenha vindo aqui para a Igreja Rio, porque talvez de onde você veio, você nem sabia o que faziam com o dinheiro que você depositava no gasofilácio. Mas eu quero dizer para você, você está numa igreja missionária, numa igreja que ama pessoas. Mas baixa a tua cabeça e começa a orar. Começa a clamar ao Senhor, começa a pedir perdão, começa a pedir cura ao Senhor. Porque Ele é teu Pai. Porque Ele te ama. Porque o que Ele tem para você é infinitamente mais do que você imagina, do que você pensa. Fica em oração nesse momento. Fecha os teus olhos. Hoje é noite de Santa Ceia. É uma noite onde a gente vai lembrar. É uma noite onde a gente vai sentar à mesa do Senhor. É uma noite onde Deus chama para sentar à mesa com Ele. Eu não sei como você veio aqui nessa noite. Se é a sua primeira vez em uma igreja cristã, uma igreja evangélica. Mas se você deseja aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você não vai precisar vir aqui na frente, porque nós vamos ter o nosso momento de Santa Ceia. Mas você pode ficar em pé aí no seu lugar e eu quero orar por você. Nosso ministério de intercessão tem gente por toda parte, eles estão de olho em você. Continua de olho fechado, igreja. Não abre o teu olho não, começa a orar por salvação. Se você está afastado ou afastada do Senhor, e nessa noite o Senhor tocou o seu coração, e você quer voltar para o Senhor Jesus, também fica de pé. O ministério de intercessão está de olho em você. Para você que racionaliza o tempo todo a mensagem do Evangelho, eu quero dizer para você, se entrega logo. Não adianta você querer controlar. O Rubens estava falando sobre oferta. A última vez que eu disse, eis-me aqui, Senhor, o Senhor mandou eu dar a minha empresa. E pediu para minha mulher pedir demissão do trabalho público que ela tinha de 13 anos. Todo mundo dizia para a gente, você é doido.
E eu dizia para todo mundo: eu achei o tesouro escondido. Eu não sei o que você faria se você achasse um tesouro escondido. Mas Deus te chama essa noite, porque servimos a um Deus que não depende da nossa bondade e do nosso serviço para nos dar a salvação, mas Ele veio na frente. Ele veio na frente e Ele garantiu a nossa salvação através do seu sacrifício na cruz, através do seu sangue derramado na cruz. Deus quer abrir a gaveta da sua mente e Ele quer que você ponha para fora todo o potencial que você tem. O livro que você nunca escreveu, o ministério que você nunca exerceu. Tem tanta coisa. Quando Deus me chamou e disse: Carlinhos, você vai fazer uma escola, eu disse para Deus: Deus, eu era o pior da escola. Como é que o Senhor está dizendo para eu fazer uma escola? Tem uma escola no Senegal atendendo 155 crianças. O pior da escola. Então não depende de você, não depende do seu conhecimento técnico, depende da sua entrega, depende da sua vontade, depende de você reconhecer essa noite a paternidade do Senhor na tua vida. Oh Deus, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, Senhor Deus. Que a gente não viva, Senhor Deus, guardando pão, fazendo pão mofar na geladeira, Senhor Deus, nos nossos armários, e não repartindo, pensando que o Senhor não é o Deus que multiplica pães e peixes, Pai. Ó Deus, não faz com que a gente vive uma vida mesquinha, Senhor Deus, atrasada, Pai. Como se o Senhor não viesse sobre as águas, como se o Senhor não enviasse, Senhor Deus, todos os dias o seu Espírito, Senhor Deus, para nos consolar, invalidando a cruz do Calvário. Senhor, tem piedade de nós, Pai. Oh Deus, rio é rua, então leva essa igreja para a rua, Senhor Deus. Eu não aguento mais, Senhor Deus, caminhar nas ruas do Recife com medo de ser assaltado. Mas o dia que a gente sair na rua, o ladrão vai entrar por essa porta, reconhecendo o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. A boca de fumo vai fechar. A casa de prostituição vai fechar. Recife pode ser reconhecido como lugar de paz e de salvação. Quando vocês se levantarem como um exército do Senhor, marchando, o rio do Senhor vai fluir com as suas águas pelas ruas do Recife. Nos abençoa essa noite, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.